Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje nós vamos discutir com vocês elementos que envolvem todo um processo de liderança esportiva e como ela vai se constituindo a partir da relação que envolvem atletas, envolvem técnicos e bem como quem está à volta ali do atleta e do técnico, que são os profissionais da educação física, por exemplo, que podem ter uma compreensão e um aprofundamento em situações que relacionem o papel da liderança como um elemento importante. A gente vai começar aqui fazendo uma pergunta para vocês, né? A pergunta é a seguinte: você assumiu seu primeiro cargo como técnico ou preparador físico ou professor de educação física em uma equipe de vôlei feminina com atletas de 12 a 17 anos. Como você trabalharia sua liderança com o grupo, tendo como objetivo o melhor rendimento técnico possível? Então a pergunta é, vocês, digamos, estão terminando o curso de educação física, terminaram o curso, vão assumir seu primeiro trabalho diante de atletas de 12 a 17 anos e vão trabalhar com essas atletas toda uma situação para que elas melhorem performance técnica, melhorem a perspectiva do preparo físico, que consigam desempenhar no vôlei todo um potencial de qualidade para bons rendimentos, e vocês vão trabalhar com essas atletas questões relacionadas à liderança. Como vocês trabalhariam esse tema, estabelecendo ali junto às atletas, como objetivo ter o melhor rendimento técnico possível? E aí, o que vocês me responderiam? Professor, em relação a isso, primeiro tem que ter uns dias já conhecendo os atletas, ou as atletas, assim, no caso, e, assim, conhecendo as qualidades e os defeitos e as habilidades dos atletas, assim, no caso. E, assim, eu procuraria desenvolver bem aquilo que a atleta tem de melhor, as melhores habilidades, assim, desenvolvendo essas habilidades e depois incentivando ela a melhorar alguns aspectos que ela tem de falha, por exemplo. Só mostraria todo em seu lugar e com isso eu ganharia o grupo. Essencialmente isso, que você está colocando, Lucas, é importantíssimo para que as atletas se sintam dentro de um processo de liderança acolhidas para que o trabalho possa se desenvolver da melhor maneira possível. É importante que as atletas, no caso, confiem na liderança do treinador, do preparador físico, do professor de educação física em relação ao trabalho que vai ser desenvolvido. Esse processo de confiança é que gera todo o elemento da qualidade e no desempenho técnico que as atletas venham a ter, e com isso vai potencializando toda a sua condição de trabalho. Alguém mais tem algum comentário a fazer, além do Lucas? Não? Então, vamos continuar aqui a discussão. Então, dentro do que o Lucas colocou, é importante que a gente pense e perceba como que o processo do trabalho do treinador vai potencializando toda uma dinâmica de modo mais adequado possível para o trabalho. Então, a gente diz assim, que para a liderança ocorrer de modo eficiente, 4 elementos são fundamentais. E o Lucas comentando ali, ele falou desses elementos em termos de características que são importantes nessa construção de uma liderança eficaz. Então, o primeiro elemento são as qualidades do líder. Eu estou falando do primeiro elemento, mas como vocês podem observar, que tem flechinhas, que quer dizer, todo esse processo é circular. Um vai interagindo, intervindo junto ao outro e vão organizando toda uma sistemática para que as interações sejam as melhores possíveis. Então, melhor dizendo, começando com as qualidades do líder. Ele tem que tentar desenvolver todo um processo de atividade junto ao grupo, mesmo que ocorram em situações de improviso, que quer dizer, a situação de improviso é aquele momento que você tem que decidir rápido, mas a decisão rápida é fruto
do trabalho regular que era feito. Ou seja, eu vou treinando situações em que eu tenho que decidir de forma rápida, entre aspas, improvisada, para que eu possa decidir de modo qualitativo. Então, a qualidade do líder é, conhecendo bem o grupo, conhecendo bem as situações que se vive, tomar decisões rápidas no calor ali de uma determinada situação e que essa decisão seja equilibrada. O outro elemento, né, estilos de liderança. É importante que nesses estilos de liderança, a pessoa que está se colocando ali para efetivar todo um controle junto aos indivíduos que estão à sua volta, saiba parar, contar até 10, refletir, analisar de modo adequado os problemas encontrados e tomar decisões equilibradas. Se nas qualidades do líder a gente tem um elemento, né, de tomar decisões rápidas em situações sob pressão, no outro aspecto do estilo de liderança é saber tomar a decisão de uma forma pensada, analisada, buscando a melhor correção possível. E esses elementos, eles podem ocorrer ao mesmo tempo. Então, o líder, né, ele tem que saber tomar uma decisão rápida e pensar sobre a decisão tomada para se articular numa relação futura. Ou o contrário, ele tem que pensar numa relação futura e trabalhar com as decisões rápidas. E isso vai dando qualidade e confiança para o grupo que vai sendo orientado pelo líder, né? Também as qualidades do seguidor. O seguidor é aquele que pensa junto com o líder, acompanha o raciocínio do líder e se põe em situações de planejamento e aplicação, né, o teste de tudo aquilo que o líder orienta. Então, as qualidades do seguidor não significa que o seguidor de uma liderança só cumpre ordens, faz o que o líder manda. A qualidade de um seguidor é aquele que pensa junto com o líder, ele questiona o líder, ele chama a atenção para situações que o líder possa não ter observado, ele colabora. Então, as qualidades do seguidor significa que o seguidor, ele colabora com todo o processo que envolve a formação qualitativa de uma liderança. E também os fatores situacionais, né? Fatores situacionais, eles são envolvidos em determinadas dinâmicas de decisões que devem ser tomadas com a maior urgência possível. Esses fatores, né, pegando assim um exemplo de treinamento. Hoje está chovendo, então não é legal treinar porque está chovendo. Hoje está muito calor, então não é legal treinar porque está muito calor. O líder é aquele que vai orientar, dentro dos planos estratégicos, melhorias de performance. E essas melhorias de performance estão associadas a diferentes contextos. Se a gente está perdendo, como que a gente deve agir? Se a gente está ganhando, como que a gente deve agir? Se a gente está numa situação inadequada, como que a gente sai dessa situação? Então, os fatores situacionais, eles criam situações inesperadas. Mas quanto melhor é o planejamento, mais antecipado se fica em relação a problemas que possam ocorrer. Então, planejando antes, a gente evita sofrimentos depois. A gente evita dores de cabeças posteriores, né? E todo esse processo das lideranças, eles dependem dos estilos que os líderes venham a estabelecer. E a gente não tem só um tipo de liderança. A gente tem, pelo menos, 4 formas do líder agir. Mas se destacam dessas 4, 3 delas, que a gente vai comentar aqui. A quarta seria a condição do líder ao organizar de forma adequada, em diferentes momentos, esses 3 movimentos, né? A hora que ele tem que apertar, a hora que ele tem que aliviar e a hora que ele tem que trabalhar de uma forma equilibrada. Os estilos, né, que se destacam na liderança são o estilo, em primeiro lugar, o estilo autocrático. O estilo autocrático é o estilo de um indivíduo que é centralizador e autoritário. Centralizador e autoritário quer dizer, eu decido sozinho, eu não quero saber de ninguém palpitando no meu ouvido, eu tomo as decisões, eu defino qual é o caminho e eu sei o que é melhor e pior para qualquer um. Então, esse tipo de estilo autocrático é um estilo antidemocrático, digamos assim. É um estilo que impõe a sua visão aos outros e cabe aos outros executarem e ouvirem aquilo que está sendo imposto.
sem que haja questionamentos. Então, quem não estiver satisfeito, a porta é a saída, vai embora. Né? E a condição, né, do estilo autocrático, ele traz algumas vantagens e desvantagens também. As vantagens, né? Agilidade no processo decisório. Como é uma pessoa que vai decidir, né, eu não preciso perguntar para ninguém, eu digo, é desse jeito e ponto final. Quem não estiver satisfeito, pode ir embora. Os liderados, eles tendem a ser mais produtivos sob a presença e pressão do líder. Então, se o líder está ali na frente deles, cobrando, eles trabalham, os liderados. Se o líder não estiver presente, o trabalho perde a eficiência. As desvantagens, né? Nesse estilo autocrático, as desvantagens. O líder gera tensão, estresse e conflitos. Por quê? Porque ele fica cobrando, não ouve ninguém, e as pessoas vão se irritando cada vez mais, e aqueles que dizem, eu concordo com o que ele está fazendo, geram tensões dentro do grupo com aqueles que discordam, criando, né, conflitos ali frequentes nos grupos relacionados à liderança. Como a função é centralizada, o líder não consegue dar conta de tudo e ele fica sobrecarregado. Então, qualquer decisão é o líder que toma, qualquer situação é o líder que toma, qualquer resolução de problemas é o líder que toma. E a pessoa sozinha não tem condições de resolver tudo. Depois, o indivíduo lá na frente tem um infarto pela sobrecarga de decisões que ele vem a ter. Né? Na ausência do líder, a equipe relaxa. Não tem ninguém para encher as nossas paciências, né? A liderança não está presente, os liderados falam, beleza, agora a gente fica à vontade. Então, o estilo autocrático, que é o impositivo, ele tem a característica de decisões rápidas, mas não significa que ele garante a união do grupo em torno daquelas pressões que são exercidas. Tem as vantagens e as desvantagens. Logo mais a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. Nos estilos de liderança, também pode existir um outro modelo que é chamado de estilo democrático. Esse estilo democrático significa que quem faz a liderança está trabalhando em comum acordo com os liderados. Então, quem trabalha com o perfil democrático, ouve o atleta que questiona, ouve determinadas decisões do grupo e participa com o grupo na mudança de estratégias. Então, no estilo democrático, o treinador, né, o professor de educação física, o profissional da preparação física, eles estão abertos à participação dos outros, incentivam que o grupo fale, que o grupo comente, que o grupo se coloque, e com isso, né, vai se construindo um grupo mais harmonizado, em que todos podem questionar, todos podem colocar suas posições, e o grupo pode decidir caminhos mais adequados para o avanço em uma determinada competição. A característica, né, do líder democrático é deixar que o grupo fale, que o grupo pense, que o grupo exponha e tomar decisões em conjunto, e não sozinho. As vantagens do estilo democrático é a interação entre a liderança e a equipe como um todo. Também se destaca, né, todo um processo de satisfação, pois os atletas se sentem ouvidos. Né? Então as pessoas estão falando e a gente está... melhor, nós estamos falando e a nossa liderança está ouvindo as nossas questões, as nossas dúvidas, e isso auxilia na motivação do grupo como um todo. E as pessoas vão assumindo a responsabilidade. Então, não precisa ter o líder ali olhando para que o grupo trabalhe. O grupo trabalha porque está comprometido entre si, né? Todos estão comprometidos para a melhor condição do grupo em termos de resultado. As desvantagens. O processo pode ser lento. Pode ser lento porque, ao invés de chegar o treinador ali, digamos, e falar desse jeito, ele diz assim, pessoal, eu pensei em que a gente pode trabalhar dessa maneira. A estratégia que eu estou pensando é essa, aquela outra. O que vocês pensam sobre isso? Daí um atleta diz, mas eu fiz essa experiência em tal situação e não deu certo. No outro clube, lá onde eu atuava, não funcionou. Daí um outro diz assim, desse jeito aí não funcionou. Daí começa um debate ali entre os atletas buscando um determinado equilíbrio até tomar uma decisão.
Então, no líder autocrático, né, ele toma a decisão. No líder democrático, ele debate a decisão. E essa decisão pode demorar mais para ser encaminhada, seja no treinamento, seja na preparação tática, na preparação estratégica, na organização do treinamento e assim por diante. No estilo democrático, ele exige maturidade das pessoas que participam desse modelo, ou seja, que as pessoas contribuam, se envolvam, né, não fiquem paradas, passivas, olhando. A ideia é que, com o nível de maturidade, as pessoas sejam ativas, né? Então, elas se colocam, elas têm dúvidas, elas têm certezas, elas estabelecem todo um processo. E outra desvantagem é que o risco da perda de controle como um todo do grupo pode vir a ocorrer quando o grupo se fragmenta entre aqueles que participam e aqueles que não fazem essa participação, ficam passivos. E esse grupo passivo pode dizer, né, que quem toma a decisão são os mais experientes, né? E isso revela falta de maturidade. Então, grupos mais jovens, muitas vezes, não se colocam nessa posição dos questionamentos, das dúvidas, das contribuições, e quando vem o grupo mais maduro tomando decisões junto com o técnico, ele pode dizer, não deixa a gente falar, não deixa a gente pensar, e com isso a gente fica fragilizado dentro dessa relação. Um terceiro nível, uma terceira característica de liderança está relacionada ao que é chamado de estilo laissez-faire. Laissez-faire, uma palavra francesa que significa deixar acontecer. Então, no estilo laissez-faire, significa, o treinador diz assim, pessoal, façam aí o treinamento, se organizem no treinamento, trabalhem aí tecnicamente, porque são vocês que têm que se virar, não sou eu. Então, se vocês quiserem fazer parte do grupo, se virem, né? Ou seja, no estilo laissez-faire, ele se caracteriza num processo de autogestão, que quer dizer, eu sei o meu papel, eu vou treinar, eu vou estudar, eu vou me organizar, sem que o treinador fique ali debatendo comigo. Então, no estilo laissez-faire, a característica é, você tem que resolver o problema. E isso depende muito da maturidade do grupo, ou da maturidade do atleta. Então, é um atleta que sabe, eu sei que eu tenho que chegar no horário, eu sei que eu tenho que treinar tais tipos de atividades motoras, eu sei que eu tenho que me organizar tática e estrategicamente para o jogo, eu sei como me organizar junto com os outros colegas, atletas, é uma característica de que eu tomo decisões. E esse estilo laissez-faire, ele exige que as pessoas sejam comprometidas. Mas se elas não forem, todo o trabalho acaba se perdendo. As vantagens do estilo laissez-faire é liberdade para tomada de decisão. Ou seja, cada um de nós toma a decisão, né? Eu vou chegar no horário, eu não vou chegar, eu estou tomando essa decisão, né? A confiança no trabalho do liderado. Então, o líder diz, eu sei que você vai trabalhar, então eu deixo com você todo o trabalho. E descentralização, que quer dizer, né? Se a pessoa está fazendo o trabalho dela, não é necessário que alguém esteja no pé dela ali falando o que ela tem que fazer, né? Então, cada um toma a sua decisão. As desvantagens, o que se percebe nessas práticas é baixa produtividade. As pessoas não têm maturidade para se dedicar efetivamente quando tem um espaço de exercício da liberdade. Então, quando se diz, você é responsável, você tem que fazer teu trabalho, a característica que aparece é que as pessoas dizem, eu não sei trabalhar sem ninguém me mandar, eu não sei fazer sem que ninguém me ordene o que eu devo fazer. E com isso, a produtividade cai lá embaixo. E não há, por parte do grupo, em termos de desvantagem, no estilo laissez-faire, feedbacks, né, que a pessoa possa fazer em relação ao seu treinamento, né? Então, ela não consegue se reorientar. E tem o sentimento, né, de que o que está fazendo ali não sabe para onde vai. A característica também que aponta-se como desvantagens é que as pessoas ali são muito individualistas e não respeitam o líder, não dão valor ao líder. Teve um trabalho bastante interessante no âmbito da psicologia, que foi desenvolvido por um psicólogo chamado Kurt Lewin. Ele reuniu, num trabalho de 3 meses, 3 profissionais que representariam papéis diferentes ao longo de semanas com 3 grupos de crianças. Então, tinha um personagem que era autoritário,
um outro personagem que era laissez-faire e um outro personagem que era democrático. E ele, durante esses 3 meses, foi acompanhando, filmando, né, as salas, com uma câmera escondida, observando como que as crianças reagiam a cada líder. Então, teve um grupo de crianças que, num primeiro momento, ficou com o líder democrático, depois, num outro momento, com o autoritário, no outro momento, com o laissez-faire. E houve mais 2 grupos de crianças que faziam esse rodízio também. Então, um grupo de crianças estava com o laissez-faire, no outro estava o líder democrático e no outro grupo o líder autoritário. E depois revezava a liderança com essas crianças. O que ele observou, né, no comportamento das crianças? Que quando o líder era o líder autoritário, as crianças trabalhavam de modo imediato. Então a criança estava com o líder laissez-faire. Quando chegava o líder autoritário e começava a mandar em todo mundo, as crianças se tornavam altamente produtivas. E elas faziam as tarefas, né? Perguntavam um pouco, e o líder, quando perguntava, mandava ficar inquietas e impunha toda uma ordem. Tem que fazer do jeito que eu quero, é desse jeito, o tempo é esse, blá 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 e tal. O nível de produtividade era alto por parte das crianças. Porém, quando o líder se ausentava da sala, as crianças paravam de fazer. Então, o líder saía da sala, algumas faziam gestos obscenos, inclusive, para o líder, e elas paravam de produzir. Mas quando o líder chegava, elas tomavam o pé da atividade novamente. Então, na presença do líder, elas trabalhavam. Na ausência, elas deixavam de produzir. Com o líder laissez-faire, era o contrário. Então, as crianças estavam lá num grupo que o líder é autoritário e saiu esse líder. E entrou o líder laissez-faire. Esse líder deixava as decisões sobre atividades, sobre a organização de tarefas para as crianças. E o que foi sendo percebido, né? Que as crianças vinham até o líder, né? O líder falava, você pode fazer do teu jeito, né? Do jeito que você achar melhor. O desenho, como é que vai pintar? Pinte do jeito que você considerar melhor. Como é que tem que fazer o desenho? Faça do seu jeito. Como que eu tenho que organizar determinada tarefa? Veja a melhor forma você mesmo. O que se percebeu é que as crianças ficavam desligadas das ações. Então, quando as crianças tinham liberdade para tomar decisões, elas não sabiam tomar as decisões. E elas ficavam fazendo coisas distintas e não ficavam preocupadas com a tarefa que poderiam vir a realizar com qualidade. Ou seja, se dispersavam de modo intenso. Quando vinha o líder democrático ele debatia, ele discutia, ele explicava, ele falava uma vez, falava 2, mostrava modelos, trabalhava com as questões de como a criança pode criar de modo diferente aquele que está sendo estabelecido, ia construindo debates. O nível de produtividade qualitativa foi o melhor, mas demorou para as crianças pegarem essa onda. Então, na primeira semana, as crianças ficaram perdidas, na segunda, perdidas, na terceira, começaram a entender a lógica da organização do trabalho, lá na quarta, quinta semana, que elas começam a ter todo um processo de autonomia na execução das tarefas, levando em conta as orientações do líder. Então, a liderança democrática é uma liderança que dá melhores resultados, mas ela demora para se estabelecer. E ela precisa também que o grupo tenha uma compreensão, uma maturidade para agir de modo adequado. Na nossa sociedade, se a gente pensar uma empresa, qual desses 3 estilos uma empresa adota em relação aos seus funcionários? De modo geral, né? O que vocês acham? O que vocês pensam? Como que é a pergunta, professor? A pergunta, Lucas, é assim, uma empresa na nossa atualidade, as empresas, de modo geral, elas atuam com liderança democrática, liderança laissez-faire ou liderança autoritária? Olha, professor, eu acho que depende muito da empresa, mas eu acho que eles são democráticos. De modo geral, não de modo específico. Né? Eu acho autoritário, professor. Fabiola. Senão vira bagunça, né? A característica, Fabiola, é que nas empresas predominam, ao invés do que o Lucas falou, né, o que predominam são lideranças autoritárias. Autoritárias.
essa ideia de que vira bagunça é que as empresas, elas querem resultados rápidos. Então, de modo geral, né, a empresa diz assim, eu quero vender esse produto, é para vender agora, não é para ficar esperando aí que venda. E não se estabelece, né, situações do funcionário ali tomar decisões a mais adequada. Então, você diz ao funcionário, ó, tuas decisões estão aqui nessa tabelinha, é assim que você vai tomar a decisão. Assim, né? Todo controlado, né? Que leva, né, muitas vezes, à insatisfação do próprio funcionário, né? As dificuldades de crescimento, de ideias, né, que poderiam contribuir. E o problema é justamente esse, que, de modo geral, as empresas querem resultados rápidos. Sim, tem que exercer as normas deles, né, professor? Sim, mas a característica é que as empresas que têm um perfil democrático, que são poucas, não é a maioria, são poucas, elas conseguem ter mais consistência nos resultados. Mas a ansiedade é maior, Fabiola, no sentido, eu quero ganhar logo. Né? Bem isso. E infelizmente a realidade não é assim, né? Mas... Obrigado, viu? Ok. Só pegando o exemplo do Google, né? Vocês aí que têm e-mail do Google, vocês sabem que você pode usar as fotos do Google indefinidamente, né? Pode pôr quantas fotos você quiser, né? E agora veio o Google, deu a mensagem dizendo assim, né? Pensando em você, a partir de junho de 2021, esses 15, ou melhor, esses megabytes que você tinha livre, né, para usar em fotografias, vão fazer parte da conta do Google. Ou seja, dos 15 megabytes livres, né? Que quer dizer, né, se você tira foto, vai contar, e que quer dizer que em pouco tempo, né, teu e-mail vai atingir a cota lá de 15 megabytes, e com isso, se você quiser ter aquela conta, você vai ter que assinar, né? Vai ter que se caracterizar, né, como um assinante, né, da conta do Google. Enfim, né? Mas pensando nas nossas... em nós, né? Dinheiro, né, professor? Enfim, né? Enfim, são as políticas aí que o pessoal adota. As teorias de liderança, né? Então, como a gente observou, né, essas 3 teorias, elas predominam em termos de caracterização, mas não quer dizer que elas tenham base no sentido de que as pessoas adotam, volta e meia, né, os 3 tipos de liderança. O que acaba predominando em termos de uso é a liderança autocrática, né? Então, as pessoas impõem, né, um determinado modelo e as pessoas têm que se ajustar a esse modelo. A liderança, ela pode ser situacional, que caracteriza, né, todo um processo em que o líder vai observando as características de como o grupo funciona e, levando em conta o modo como o grupo funciona, vai instituindo bases de modificação. E ele vai trabalhando essas lideranças, em termos de liderança situacional, tanto em relação ao seu grupo, as características que ele possui, bem como em relação às ações que o grupo vem a ter em competições. Ou seja, situacional é da situação. Então, o líder vai adaptando todo o processo de orientação, de liderança, em acordo com as variáveis que acontecem durante treinamento e durante competições, em acordo com os adversários que são enfrentados. Com isso, vai se buscando, né, todo um processo de equilíbrio, um processo de inter-relação que possibilite uma participação mais efetiva do grupo e, ao mesmo tempo, em acordo com as situações, se tenham ganhos em termos de qualidade e de resultados. Um outro modelo de liderança é chamado de modelo multidimensional. Multidimensional significa que se leva em conta vários fatores que podem ser aplicados à condição do desempenho do atleta ou da equipe. E esse modelo multidimensional vai levar em conta, né, também as características que envolvem o que é exigido, o que é desejado e qual é o nível atual que o grupo ou o atleta se encontra. Então, nesse modelo multidimensional, vai se estabelecer o que a gente faz em termos de treinamento e preparo para buscar conquistas. Essa conquista é um desejo de todos ou é um desejo só do líder? Então, se o desejo for só do líder, né, esse processo ele já vai se fragilizar. Se for um desejo de todos, do líder e dos liderados, pode-se avaliar com qualidade o nível atual. Então, o comportamento que se exige
é em direção àquilo que o grupo deseja, e esse nível de busca, no tempo atual, está adequado. Então, no nível multidimensional, se procura trabalhar essas inter-relações buscando toda uma condição de equilíbrio entre liderança e liderados, para que os objetivos que o grupo estabeleceu, e aí varia, né, a própria formalização desse grupo, né? Esse grupo organizou os objetivos porque o treinador determinou, né, num modo autocrático, porque ele foi debatido e discutido com os atletas num nível democrático, ou se ele aconteceu pela decisão dos próprios atletas sem que o líder tivesse interferido. Então, esses elementos, né, na decisão multidimensional vão interferir na qualidade da liderança e as próprias condições e resultados posteriores que se venham a ter. Também nas teorias da liderança, pode-se estabelecer, né, escalas, em que nessas escalas pode-se observar a avaliação da liderança buscando uma compreensão de autopercepção, que quer dizer, né, como que o líder se vê diante dos seus subordinados, bem como os próprios subordinados se veem, eles, diante da liderança. Essa escala de liderança, ela pode estabelecer, né, dentro de um processo de adequação, de construção, de equilíbrio entre os atletas, entre o grupo de trabalho, toda uma situação que envolva, né, comportamento relacionado à instrução e treino, comportamento de apoio social, comportamento de reforço. Esses elementos se caracterizam como estilos de interação. Então, o líder interage, trabalha com o grupo, caracteriza um perfil democrático de ações, e dentro desse processo, ele está acompanhando e orientando o treinamento, ele está orientando e acompanhando aspectos de apoio social, né? Por exemplo, o atleta confia tanto no líder que ele fala, estou com um problema lá na minha casa, na minha família, não sei como resolver. E também um comportamento de reforço, que é, à medida que a gente percebe que algum elemento tem qualidade, a gente reforça aquela qualidade, reforça no treinamento. E esse estilo de interação dá resultados consistentes em relação a processos de aprendizagem. Dentro dessa interação, né, o estilo de decisão é um estilo democrático. O treinador, o líder, né, ele está ouvindo, ele está acompanhando, ele está percebendo os resultados que o indivíduo possa vir a conquistar. Num comportamento autocrático, as relações de interação acabam sendo limitadas. Por quê? Porque a interação significa ordenar. Então, o comportamento de instrução você tem que fazer o que eu estou mandando. No comportamento de apoio social se você tem problema, busque resolvê-los. E o comportamento de reforço é treinar aquilo que o treinador considera necessário, sem ouvir o atleta. Então, a forma de estabelecer a interação, ela é distinta em relação ao estilo de decisão que o indivíduo vem a ter. O comportamento democrático, o estilo democrático, vai caracterizar em conversa, diálogo, percepção do grupo para um bom resultado. No estilo autocrático, é imposição, tem que resolver, e a resolução se torna imediata. A maior parte dos treinadores, eles trabalham com um estilo autocrático, né? Impõem, né? Mesmo que eles tenham uma equipe, que ali na equipe eles podem conversar com os atletas, eles impõem um determinado modelo, considerando que aquele modelo é o modelo adequado, né? Nos estilos de liderança, o modelo multidimensional, como a gente viu anteriormente, ele leva em conta, né, 3 elementos fundamentais. O comportamento exigido, né, que é todo o processo relacionado a por que nós estamos treinando, por que nós estamos nos preparando, o que a gente quer com o treinamento, o que a gente tem como objetivos que possam caracterizar da melhor maneira possível a conquista de resultados, a conquista de níveis técnicos melhores, levando em conta aspectos situacionais e aspectos do ambiente, né? Como eu comentei com vocês, né? Aspectos situacionais, né? Como a gente vai resolver o treinamento num dia de chuva. A gente vai treinar ou não vai? Como que vai treinar? Questões relacionadas ao ambiente, né? Como que a gente está, por exemplo, dentro de um estádio de futebol,
sendo pressionados pelos torcedores, como que a gente fica psicologicamente? A gente se abala ou a gente se equilibra e vai em frente, né? Treinando também a atuar sob pressão, né? Comportamento desejado, como o próprio nome diz, é tudo aquilo que a gente espera que o grupo venha apresentar, que cada atleta venha apresentar e que o próprio treinador, o líder, né, possa demonstrar para com o grupo. Dentro desse processo de comportamento desejado, é fundamental que as pessoas expressem o que querem. Então, o que a gente quer com o treinamento? O que a gente quer com a competição? Qual é o meu objetivo como atleta? Né? Aonde que eu quero chegar? O que eu quero conquistar? Né? Então, quanto mais o indivíduo manifesta numa relação democrática os seus interesses, preferências, mais o grupo vai se reordenando em busca, né, de conquistas e resultados, enfim. E o comportamento atual é como que o líder é influenciado pelo espaço onde ele está, pelas pessoas com quem ele vive, pela própria dimensão das experiências que os outros trazem para uma determinada situação em prol, né, de uma determinada conquista. Esse comportamento do líder é pautado, digamos assim, o líder só ouve uma pessoa, ele ouve todas as pessoas. Então, se o líder, né, por exemplo, num grupo de atletas, ele chama um atleta e conversa só com esse atleta, isso fragiliza o restante do grupo, pois o restante do grupo pode dizer assim, aquele atleta, o papel dela é entregar todos os demais atletas em alguma coisa que eles façam aí dentro do grupo. O papel desse atleta não é concatenar para que o grupo trabalhe em comum acordo, mas ao contrário, é fragilizar entenda as influências que os atletas exercem sobre ele e como que ele vai organizando todo um papel dentro dos estilos, né? Ou ele vai ser autoritário, ou ele vai ser democrático, ou ele vai ser laissez-faire. O laissez-faire é o mais difícil de ser aplicado, né? Porque se a gente, dentro da nossa cultura, esperamos que as pessoas decidam pelo seu grau de maturidade, as pessoas não sabem, de modo geral, viver em situações em que eu decido. Então, quem vai tomar a decisão sou eu, ninguém vai mandar em mim. E, de modo geral, as pessoas ficam procurando alguém que mande na gente, né? Então, preciso de alguém que mande em mim, né? O exemplo lá do meu malvado favorito, né? Em que os Minions, né, procuram lá o líder deles para seguir, e não necessariamente para tomarem decisões por vontade própria, né? Então, o laissez-faire é um estilo muito difícil, porque exige um alto grau de maturidade por parte dos liderados, né, para que eles tomem decisões equilibradas, né? Definição e conceitos de liderança. Alguns autores, né, destacam as definições, né, do que é a liderança e como ela se caracteriza. Shaw, por exemplo, ele argumenta, né, que a liderança é um espaço importante de influência positiva em relação aos liderados dentro de um determinado grupo, caminhando, né, para que os objetivos possam ser realizados. Então, o líder é aquele que apresenta os objetivos do grupo para o grupo e, com isso, né, vai buscando caminhos para que esses objetivos sejam conquistados e organizados. Hersey e Blanchard, eles argumentam, né, que a liderança está na condição que o líder tem para influenciar todo o grupo a seguir um objetivo previamente traçado. Ou seja, o líder chega ao grupo, orienta o grupo e o grupo vai seguindo aquelas orientações de um modo qualitativo, compartilhando, né, a busca por conquistas. Já Hollander e Julian, eles argumentam, né, que todo o processo de liderança está marcado pela condição que o líder tem em induzir o grupo, o outro, a fazer conforme ele estabeleceu o objetivo, o seu desejo. Então, o líder, independentemente se os objetivos foram debatidos ou impostos, a condição é de que ele faz com que os outros sigam aqueles objetivos o máximo possível. E com isso, né, se obtenha resultados, consistências e assim por diante,
na ação que está sendo realizada. Também, né, diante dos comportamentos de liderança, a gente pode entender, né, que a liderança ela depende, primeiro, né, de que eu compreenda a função do líder e compreenda o papel que ele exerce e como que, ao compreender toda a atuação do líder, ela me influencia em termos das minhas ações comportamentais. Não basta, né, a gente dizer que para que eu faça alguma coisa correta, eu preciso de um líder que saiba me orientar. É importante que no comportamento humano a gente também estabeleça qual é o nosso objetivo diante de uma liderança. Quando um líder estabelece metas, qual é o meu papel nessas metas estabelecidas? Eu concordo, eu discordo, eu quero participar, não quero participar. E o Hersey e o Blanchard, eles argumentam, né, que dentro do estilo de liderança é fundamental, né, trabalhar hábitos e respostas adequadas a cada situação. O que quer dizer? Que o líder ele tem que treinar o papel de liderança. Então, líder não é simplesmente eu venho aqui, falo mais alto, mando em todo mundo e todo mundo me obedece. A liderança é um trabalho. Então, o líder ele tem que estar organizando situações, pensando sobre situações, e à medida que ele vai trabalhando a liderança, ele vai influenciando todo um grupo a se envolver naqueles objetivos que foram previamente estabelecidos. Também o líder ele pode estabelecer estratégias de influência sobre o grupo. Essa influência, o que é? Fazer com que o grupo entenda bem os objetivos, que o grupo participe de cada situação e que o líder compreenda bem como que esses orientandos se envolvem com aquilo que está sendo estabelecido para eles. Como, por exemplo, a característica da personalidade de cada atleta. Então, tem um atleta que é mais tímido, tem outro atleta que é mais solto. O líder ele tem que trabalhar com esses atletas de modo a entender como eles são e qual é a condição de influência que esses objetivos venham a repercutir nesse atleta. Então, o atleta que é mais tímido, é mais difícil de se perguntar a ele alguma coisa e ele falar sobre aquilo. Um atleta que tem mais experiência, teoricamente, pode se colocar melhor numa determinada situação. Mas o elemento central, a característica central, é que, à medida que o líder se prepara, se organiza, ele começa a entender melhor a sua função de líder. Então, a liderança não é algo que o indivíduo nasceu líder. A liderança é um processo trabalhado, é um processo de organização, que vai dando uma melhor dimensão em termos de preparo para o grupo, para os atletas e assim por diante. O comportamento humano versus a liderança. A liderança, então, não é um passe de mágica, né? Tem o líder e o líder faz determinada ação e todos nós seguimos essa ação sem problemas nenhum, né? Ao contrário, a liderança, ela depende de como a gente entende a própria característica do que é essa função e deve-se levar em conta, né, o comportamento humano. Nesse comportamento humano, existem alguns elementos que podem fazer com que a liderança avance ou que ela não consiga aplicar-se de modo adequado. O primeiro elemento, né, a motivação. Então, ninguém de nós nasce com motivação prévia, né? Quando a criança nasce no mundo, a característica que ela busca é a sobrevivência, a alimentação. Então, a gente diz assim, que as ações da criança, né, como o choro, não são ações em que ela está dizendo, por favor, me deem comida, porque ela não tem essa compreensão. Quem vai motivar a criança a ter um equilíbrio são os pais, especialmente a mãe. Então, a mãe, fornecendo leite materno à criança, vai fazendo com que a criança aprenda a agir em busca do leite materno. No momento inicial, né, a criança chora, mas ela não tem a noção do porquê está chorando. Ela chora. As pessoas podem acolher de diferentes maneiras, mas à medida que ela tem acesso ao leite materno, ela vai aprendendo a agir em relação à questão do desejo, que é ter o leite, o alimento. Então a criança vai aprendendo a dar significado para esse gesto. A motivação, então, ela vem de fora para dentro e depois de dentro para fora. Então a gente aprende a se motivar. Motivação vem da palavra movimento, né? Então motivação é mover-se. E a gente se move quando a gente é estimulado e depois a gente aprende a autoestimular-se em direção a uma atividade. Se a pessoa não se motiva em relação
a liderança, não tem milagre que faça com que ela avance, né? Então, se eu não me motivo a fazer aquelas tarefas que estão sendo orientadas, a tendência é que eu não vá cumprir. Agora, dentro de um processo em que eu me envolvo com a orientação, com a liderança, quanto mais envolvimento eu tenho, maior é a condição de que eu cumpra a tarefa. E essa tarefa passa a ser produtiva para todo mundo, para o próprio atleta, né, no caso, como também para o líder, né? Ou seja, se a motivação está presente, né, todos ganham. Então a motivação não é eu ficar sentado esperando que alguém venha e faça piruetas e eu fique motivado. Ao contrário, a motivação é como que eu busco entender determinadas situações, me motivo, vou em direção a ela e com isso vou me transformando. Eu vou aprendendo e vou agindo no mundo de uma forma mais adequada possível, né? Nessa relação ainda, né, da liderança e com os comportamentos humanos, a gente pode levar em conta, né, de acordo com Atos e Coffey, que dentro de situações em que a gente está, seja treinando, seja competindo, fazendo parte de grupos, tendo uma liderança presente, a gente está em espaços em que a gente sofre pressões. As pressões podem ser externas, né, quando alguém começa a pegar no meu pé exigindo rendimento, e a pressão pode ser interna, quando eu começo a me cobrar para ter um rendimento melhor. Por que eu estou errando? Por que eu não acerto? E com isso, né, eu vou ficando cada vez mais ansioso, estressado. E também, né, todo esse processo de pressões podem levar os indivíduos a comportamentos indesejados, que quer dizer, o indivíduo toma decisões sem pensar sobre a decisão. E essas decisões impensadas acabam fragilizando todo o processo do liderado e põem em questionamento o processo de liderança, como, por exemplo, um atleta que abandona o grupo do qual ele faz parte. Então ele ficou irritado com uma situação de pressão, não soube trabalhar de modo adequado, e ele diz, estou fora, não quero fazer parte, não quero fazer envolvimento com o grupo. E depois, né, ele para, pensa, analisa e diz, não, eu errei, e assim por diante. A característica é que se o atleta está diante de pressões, tanto internas quanto externas, ele deve buscar um apoio. E esse apoio vai trabalhar com as questões mentais do atleta. O líder, né, pode perceber isso e orientar o atleta de tal forma que ele busque um auxílio, busque uma ajuda, permitindo que ele possa se recompor na sua condição psicológica e possa render de modo adequado todo o processo de treinamento. Se o líder, né, for alguém que, ao perceber situações que pressionam o atleta, o líder passar a ser solidário ao atleta, orientando, dando apoio, fazendo com que o atleta possa superar aquela situação inadequada, a tendência é que o atleta tenha todo um reconhecimento. E ao ter esse reconhecimento, a possibilidade de ele se sentir melhor, voltar a um ritmo adequado é muito maior. Então, se o líder apoia um atleta que está em situação de pressão, a tendência é que ele avance. A mesma coisa o contrário, né? Um grupo que tem a sua liderança questionada, e essa liderança, ao ser questionada, o grupo não faz força para que o líder se mantenha. À medida que o grupo não faz força, né, a liderança acaba não durando muito tempo, né? Ou seja, a pessoa que assume o papel de líder acaba sendo descartada por uma condição de que não há um envolvimento do grupo dentro daquele projeto que está sendo estabelecido, né? Martens desenvolveu todo um processo vinculado a 4 elementos que buscam fazer com que a liderança se torne efetiva, ou seja, que a liderança traga resultados consistentes aos indivíduos. Esses processos se caracterizaram pelos seguintes elementos: fatores situacionais, características dos liderados, qualidade do líder e estilos de liderança. Então, fatores situacionais: tamanho do grupo, pressão de tempo, maturidade. Então, como que a cada uma dessas situações o líder vai atuar? Se o grupo é pequeno, ele tem um controle melhor do grupo. Se o grupo é gigantesco, ele tem que buscar estratégias diferentes para atuar de modo adequado diante desse grupo. Pressão de tempo, né?
nós estamos buscando resultados. Quando que esses resultados vêm? Como que a gente se organiza para estabelecer um comportamento de equilíbrio? A gente está ruim na tabela, como que a gente vai se organizar para subir nessa tabela? A gente está bem na tabela, como que a gente vai fazer para se manter bem na tabela? E o grau de maturidade do grupo, né? Ou seja, não é porque o atleta é jovem que a gente diz que é imaturo, ou que um atleta já tem uma idade maior e com isso ele tem maturidade. A maturidade é como que eu lido com as pressões, como que eu lido com situações inadequadas, como que eu me organizo para buscar resultados consistentes, né? Características dos liderados, dependentes ou autônomos. Quanto mais autônomos são os líderes, os liderados, mais se pode ter bons resultados, à medida que eles estejam comprometidos com o grupo. Agora, se os líderes têm autonomia, experiência, mas eles não se comprometem com o grupo se esfacela. Então, o líder tem que saber lidar, né, com esse grupo experiente para ter boas adequações. Os líderes dependentes são líderes em que, os liderados são pessoas que, se o líder não falar como é que faz, eles não sabem fazer e ficam perdidos. Então, dependem muito da liderança. O aspecto bom é que eles vão fazer o que o líder manda. E se não fizerem adequadamente, o líder já tira, né, cada um desses atletas. Mas a condição da dependência faz com que eles não tomem decisões. Ou seja, em determinados momentos é você que tem que tomar decisão. E um líder, né, à medida que ele vai conhecendo o grupo, ele vai sabendo como atuar diante dessas características de cada um, né? Qualidade do líder. Se o líder tem empatia, é comunicativo. Se o líder é pouco comunicativo, não liga para os outros, isso acaba afetando toda a condição do liderado. Então, a característica da empatia é o líder se importa com os outros atletas, conversa com eles, dialoga. Se o líder é muito quieto, isso interfere no rendimento do grupo. Então, o líder, quando está mais à vontade com o grupo, ele vai se comunicando, vai falando e o grupo vai realizando suas ações, né? E os estilos de liderança que acabam predominando é o autocrático ou o democrático. Na maioria dos casos, é a liderança autocrática que sobressai, que acaba, né, gerando dificuldades em relação a atletas que tenham mais autonomia, né? Enfim. Outro aspecto importante, né? Tipos de poder, né? Então, o poder, ele pode se caracterizar de modo distinto, e tem um autor, um filósofo, Montesquieu, que ele dizia assim, se não tiver um poder para controlar outro poder, quem tem o poder se torna autoritário, né? Quer dominar todo mundo. Então, Montesquieu criou, né, os poderes, né, que a gente hoje conhece, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. 3 tipos de poderes que possam impedir que um poder se sobressaia em relação ao outro. Então, a condição do poder é algo que gera, né, toda uma condição de controle, muitas vezes, sobre o outro, né? E isso é que o Hersey e o Blanchard estabelecem, né? Que o poder é a condição de como o indivíduo com sucesso domina os outros, né? Então, os outros vão fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu sou o mais forte aqui. Esse poder, né, ele pode trazer resultados consistentes, né, no estilo autocrático. Mas, se o poder for um poder democratizado, a característica é que os resultados se tornam mais consistentes, né? Então, de acordo, né, com Hersey e o Blanchard, o poder ele pode ser estabelecido de diferentes formas, né? Pode ser caracterizado pela coerção, que se define, né, como temor, né? Então, você tem que ter medo de mim para fazer o que eu estou mandando. E um exemplo, né, atletas respeitam o técnico pelo medo de serem punidos, e não porque consideram o líder ali alguém importante. Conexão. A definição baseia-se nas conexões do líder com as pessoas importantes dentro e fora da organização. O exemplo, capacidade de um técnico iniciar um atleta para uma seleção por conhecer pessoas influentes. Então, aquele técnico, aquele treinador, eu respeito ele porque ele tem vínculos
que fazem com que os seus atletas cheguem rápido numa seleção, num grupo de destaque. E é isso que faz com que eu considere esse poder importante. Recompensa. Baseia-se no líder, no poder do líder em recompensar os membros. Por exemplo, atletas respeitam o técnico pelas recompensas oferecidas. O treinador diz assim, se vocês treinarem bem, se vocês tiverem um bom resultado, segunda-feira tem churrasco lá na minha casa. E os atletas dizem, oba, então a gente vai batalhar, porque ele tem a condição de pagar um churrasco aí regularmente para a gente, né? Ou outro prêmio qualquer, né? Legitimidade. Esse processo baseia-se na posição do líder, né? Então o líder é plenamente reconhecido. E com isso, os liderados se colocam, né, a serviço do líder. Atletas respeitam o técnico em função do cargo ocupado por ele. Então a gente sabe que esse cara é o cara. Então a gente vai se dedicar mais pela condição que esse líder se apresenta, né? No âmbito do futebol é o exemplo do Cruzeiro, né? Com a chegada do Filipão, né, que tem toda uma história, os atletas começaram a se dedicar mais ao treinamento e aos jogos também, né? Referência, né? Baseia-se nas características do líder, né? Admirado, estimado. Então os atletas respeitam o técnico por ele ser uma pessoa agradável. Um líder, ele pode ter essa relação de poder em diferentes segmentos, né? Não é em só um, né? Pode ser 2, 3, 4, né? Dependendo da pessoa, né? Quanto mais ela agrega essas fontes, de acordo com Hersey e Blanchard, melhor é a condição de qualidade de trabalho do treinador, do líder, né? No índice informação, né, baseia-se na posse que o líder tem de informações importantes. E os atletas passam a respeitar o técnico porque sabem que ele tem acesso a informações que os demais não têm. Como, por exemplo, né, uma lista de convocação, né? E que esse treinador, quem sabe, possa até ter todo um papel de influenciar essa lista aí, daí sim que a importância, né, de um líder que tem também conexão se torna fundamental para os atletas. Competência, né? A relação, né, de que o treinador, o líder, né, é respeitado por todos, né? E os atletas, né, por respeitar esse treinador, né, se dedicam muito mais, participam muito mais dos processos de treinamento, né? Buscando aí as conquistas que podem ser partilhadas entre todos, né? Outra questão que eu formulo aí para vocês, né? Vocês foram contratadas como diretores, né? Foram contratados como diretoras de um programa de formação de técnicos para equipes de basquetebol. Você decide criar uma clínica de treinamento que todos os técnicos devem frequentar. Só salientando, a palavra clínica significa observar e ouvir minuciosamente. Então, vocês vão trabalhar dentro de uma equipe de basquetebol, trabalhando, né, com treinadores, toda uma organização de como eles devem agir. A pergunta para vocês descreva quais princípios e informações você incluiria em sua clínica para ajudar a garantir que esses técnicos novatos se tornem líderes eficazes. Então, como que vocês fariam isso? Alguém tem alguma ideia, uma sugestão? Pegar, saber ouvir o atleta, conhecer a equipe que tu tem, por causa, tipo, pegar, orientar o treinador a ouvir a sua própria equipe, quer dizer, por causa, como que você vai chegar botando a ordem, tipo, na casa sem conhecer o time? Com certeza, às vezes, pode acabar ocasionando uma revolta entre os atletas, então, melhor conhecer sua equipe primeiro, para depois começar a treinar, colocar em prática os métodos. Exatamente, Thiago, né? Esse é um elemento central, né? Por mais que esteja no primeiro momento, né? Então está começando-se um trabalho. Você assumiu a função, vai se reunir lá com os treinadores novatos, né, que querem seguir essa carreira, e vai fazer todo um processo de trabalho e orientação. O primeiro elemento é conhecer bem os técnicos, os futuros técnicos, né? O que eles almejam com a carreira, qual é o estilo que eles apresentam, como que eles lidariam com situações conflitantes,
E à medida que você vai conhecendo esse grupo de treinadores, vai se observando as características de cada um deles, e a partir dessas características vai se implementando de modo adequado como que eles podem lidar com situações que ali vão sendo trabalhadas, em que a decisão tem que ser uma decisão equilibrada. Ou seja, o treinador tem que decidir, independentemente do estilo que ele venha a se caracterizar, para que o grupo considere que aquilo que está sendo feito é efetivamente algo que busca construir resultados consistentes e que esses resultados vão impactando na própria organização do treinamento, do trabalho e assim por diante. Como eu comentei anteriormente, a liderança não é algo que nasce no líder do nada, é fruto de experiência, é fruto de situações em que a pessoa vai tendo conquistas, vai tendo resultados, vai demonstrando toda a sua habilidade em relação ao trabalho que ele vem a realizar. Muitas vezes, né, um líder ele é colocado dentro de um grupo e ele não consegue conhecer de modo adequado o grupo. À medida que ele não conhece bem o grupo, esse grupo começa a tomar decisões independente do líder. E com isso o líder vai ficando fraco de tal modo que depois o próprio líder é descartado. Alguns, né, começam a ter um reconhecimento junto aos seus atletas pela sua história, como ex-atleta. E essa condição de ex-atleta também é um aprendizado. Então, um ex-atleta conviveu com diferentes treinadores e vai aprendendo, e foi aprendendo, né, qual treinador, estilo de treinador dava mais certo, trazia melhores resultados. E quando vai se capacitar para essa situação de treinador, deve-se observar, né, quem está orientando, né, se você é um ex-atleta, como você vivenciou as experiências com diferentes treinadores. E você relata ali, né, com um treinador foi desse tipo, com um treinador de outro tipo, e esse aprendiz ali de treinador, ele vai colocando as situações e compartilhando com outros treinadores que também vão trazendo suas impressões. E com isso vai se estabelecendo um conhecimento melhor em relação aos futuros técnicos, bem como vai se organizando melhor na condição deles qual é o estilo mais adequado para se trabalhar e a partir desse estilo, né, que ele possa almejar conquistas de uma forma consistente, né, sabendo, né, que para quem inicia todo o papel de líder dentro de uma função, não é um processo simples e fácil, porque o líder também tem medo, o líder também sofre pressão, o líder também tem insegurança. A característica, né, de que o líder está tranquilo não é verdadeira, né? Por quê? Porque ele está sob pressão de conquistar resultados, conquistar objetivos, que se ele não conquistar, ele vai ser descartado e vai ser substituído por outro. Existem experiências em diferentes esportes em que muitas vezes o líder fica por muito tempo, né, 3 anos, 5 anos, 10 anos, fazendo aquele papel. Por quê? Porque ele é respeitado pelo grupo e pelos novos atletas que surgem naquele grupo. Então, não necessariamente, né, a solução que muitas vezes se tem no futebol, né, especialmente o brasileiro, de ficar mudando, né, treinador, volta e meia, né, em função de resultados. Então, o que se pensa, né, é dentro do modelo autocrático, a gente quer o objetivo agora. E esse objetivo, muitas vezes, tem que ser trabalhado de médio e longo prazo para ser conquistado com qualidade. Em relação, né, ao desenvolvimento de liderança, né, e as características que elas possam estar vinculadas à prática esportiva, deve-se pensar, né, que todo esse processo ele deve levar em conta como que, no processo de treinamento, o treinador pode abordar, por exemplo, atletas jovens e correlacionar esses atletas jovens com atletas mais experientes, né? Então, alguns trabalhos efetivos que dão bons resultados são solidariedade que quer dizer, né, junto a um atleta jovem, o líder chega a ele e pergunta, está tudo bem? Se tem algum problema, pode me falar, fique à vontade, eu vou ajudar a superar determinadas dificuldades, a gente vai interceder juntos em busca de superação de problemas e assim por diante. Escutar ativamente, né? Mesmo que o atleta seja jovem, cabe ao líder dizer o que você pensa. Essa função que eu designei, você se sente bem nessa função? Muitas vezes o atleta diz, sim, eu me sinto bem. Por quê? Porque eu não quero perdê-la. Não quero perder um lugar na equipe.
mas a função que eu me dou bem é outra, mas aquela outra tem vários atletas. Então, trabalhar com o atleta para que ele exponha, né, as suas inseguranças, as suas incertezas, e o treinador tem que agir de modo equilibrado. E não dizer assim, você está nessa função aqui porque não consegue estar naquela que deveria ficar. Logo, você vai ser excluído do grupo, ou vai ficar na reserva da reserva da reserva. Então, o treinador, né, o líder, ele tem que ouvir de modo adequado para que haja uma participação efetiva em termos da construção de qualidade técnica por parte do atleta. Alguém colocou alguma coisa aqui? Do Michael Tomlin, 14 anos, né, como técnico do Steelers, né, sem ter uma temporada negativa, né, que o Thiago está colocando aqui. São situações não regulares, né, mas de vários líderes, treinadores que fiquem um bom tempo, né, fazendo esse papel de liderança, como o Thiago colocou ali o exemplo, tem exceções, né? E as exceções, o que elas dizem, né? Que é possível fazer um trabalho bom, de qualidade, e que esse trabalho, né, envolva necessariamente a confiança de que as pessoas podem, à medida que se dê tempo, conquistar resultados adequados. Resultados adequados não significa somente ser campeão, né? Sempre campeão. Resultados adequados significa manter bons rendimentos. E esses bons rendimentos fazem com que o grupo sempre esteja sobressaindo-se em relação aos demais, né? Técnicas de comunicação, esse é um ponto fundamental, né? A comunicação tem que ser precisa e objetiva. Se a comunicação leva a dúvidas, essas dúvidas têm que serem colocadas ao pé ali da letra propriamente dita para que todos entendam. Então, muitas vezes, né, a comunicação ela é truncada, e quando ela é truncada, cada um entende do seu jeito e acaba desfavorecendo todo o trabalho da liderança. Então, a liderança ela tem que dizer, né, nós vamos fazer tal coisa. Por quê? Por esse motivo. E, se necessário, perguntar, vocês estão entendendo o que a gente vai fazer? A liderança também tem que ser flexível, né? Por exemplo, o líder, o treinador, tem o seu grupo que está ali trabalhando junto com ele. Mas dentro do grupo de atletas também tem líderes. E o treinador ele pode trabalhar em conjunto com a liderança do grupo para que todos possam ter situações de equilíbrio. E o líder do grupo tem que ser alguém de confiança também. Ou seja, alguém que o grupo conta as coisas e fica dentro do grupo, não alguém que vai contar para outros, né? E essa flexibilidade de liderança faz com que todo mundo comece a assumir funções, porque dentro tem o líder, que é o treinador, e dentro do grupo tem um líder que vai fazendo as correlações, e dentro desse grupo pode ter mais 1, 2, 3 líderes. E é necessário entender essa flexibilidade não como liderança igual a disputa de espaços, liderança como organização de ações para o equilíbrio do grupo como um todo. Técnicas de feedback. Feedback significa, né, o atleta fez determinados trabalhos. O feedback e você pode melhorar como? Você pode manter-se nesse ritmo que é o adequado. O teu nível está excelente, né? Ou seja, o feedback é o retorno que se tem em relação ao treinamento, aos trabalhos, para que a pessoa vá se compreendendo melhor em termos de organização. E o suporte social se o atleta tem algum problema, que ele tenha confiança no seu líder e que o líder haja em prol da superação desse problema, para que as pessoas se sintam melhor e acolhidas dentro do grupo. Então, se meu grupo, as pessoas estão me acolhendo, né, é o melhor lugar do mundo que eu gosto de me sentir, de estar lá, né? Ter técnicas para a solução de problemas, que quer dizer, problemas acontecem em todos os contextos, né? Como que a gente resolve? Quanto antes se antecipa aos problemas, mais rápido se tem soluções. Quando os problemas aparecem de um modo não avaliado, a gente fica desesperado até buscar um equilíbrio nas ações, né? E outro dado importante, né? O líder ele pode delegar tarefas, ou seja, compartilhar com o grupo, né? Você vai ficar responsável por isso, você com aquilo, você com aquele outro, e todos vão se organizar de um modo efetivo, um modo equilibrado, na busca aí de conquistas, de bons resultados, né? Nas qualidades do líder, né, a gente pode destacar as seguintes, né? Então, o líder, ele tem que ser alguém íntegro
íntegro quer dizer, né, alguém em que, quando a gente trabalha com ele, ele toma decisões equilibradas, independentemente de quem seja o atleta. Se o atleta é experiente, tem nome, se é inexperiente, ainda não fez o seu nome, não. A integridade significa há um respeito em relação a todos os atletas. Flexibilidade, que significa, né, levar em consideração situações em que as regras são quebradas e podem ser quebradas. Então, não é ficar preso a um determinado modelo, é entender que os modelos podem ser modificados, alterados e buscar relações mais destacadas, mais justas, né, num trabalho que está sendo resolvido. Lealdade, né? Trabalho em equipe. Então, lealdade significa, né, estamos juntos no mesmo barco e nós, para avançarmos, temos que ter confiança, e o líder demonstrando confiança no grupo, o grupo passa a ter confiança no líder, e todos passam a tomar decisões de modo equilibrado. E responsabilidade, saber assumir com toda a intensidade aquilo que o líder está fazendo, tanto nos bons momentos como nos momentos ruins. E essa decisão do líder é que vai estabelecer qualidade para todo um projeto em busca de conquistas, de bons rendimentos, de situações que viabilizem todo o processo de treinamento e sua adequação, né? Então, nas qualidades do líder, a gente também destaca franqueza. O líder, então, tem que dizer o que ele pensa para os atletas têm que aprender também a ouvir e serem francos em relação ao líder. Preparação, que quer dizer, né, toda uma organização em relação ao que pode vir à frente, e não ficar esperando que as coisas aconteçam e depois ficar desesperados. Desenvoltura, que quer dizer, né, como trabalhar de modo adequado às situações que são inesperadas e ter todo um processo de resistência, de resiliência para superar aquela adversidade. Autodisciplina, que aquilo que foi trabalhado, aquilo que foi organizado, aquilo que foi ajustado, a gente siga o máximo possível dentro dos objetivos estabelecidos. Então, o objetivo é compartilhado entre todos e todos devem se autodisciplinar em busca dessas conquistas, né? E, fundamentalmente, ter paciência para decidir de modo equilibrado, não ser afoito, né? Tem um momento em que se é afoito numa decisão sob pressão, você tem que tomar a decisão naquele momento, não pode ficar esperando o que vai fazer da vida, mas durante o treinamento, durante a preparação, durante a organização dos objetivos e como eles serão distribuídos e trabalhados, tem que ter paciência. E essa paciência vai indicando como que as mudanças, como que as estratégias podem ser modificadas, podem ser alteradas ou podem ser mantidas em todo momento do treinamento, do preparo que o atleta e a equipe, né, vem a ter em termos de uma boa organização de atividade motora. E isso vai implicando, né, numa liderança adequada, numa liderança equilibrada, e essa liderança vai repercutindo junto aos atletas na busca de conquistas e resultados consistentes, especialmente de médio e longo prazo, e não a expectativa que um líder venha e resolva todos os problemas de modo imediato. O líder que chega para resolver de modo imediato, muitas vezes tem um perfil autoritário. E com isso, né, os resultados podem aparecer uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e de repente eles começam a desaparecer de todo o processo. Porque o líder autoritário, ele se impõe diante do grupo. O líder democrático, ele debate, ele discute, busca construir uma relação de equilíbrio entre todos, né? E esse processo, em médio e longo prazo, traz resultados muito consistentes.